Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. O sentimento de medo é pior quando nos sentimos desamparados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Não tenhas medo. Mensagem para o dia 17 de março. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Romanos 8, 28. Filho meu, quantas vezes teu coração se aperta com tantos medos, mas hoje quero que deixes tudo em minhas mãos. Eu estou contigo nas sombras da noite, acalmando teus pensamentos. Não precisa ser forte o tempo todo. Tens uma mãe que te ampara, que intercede por ti a cada instante. Mesmo quando o mundo parece duro, meu coração está sempre perto de ti. Fecha os olhos. Eu acaricio tua fronte e te cubro com o meu manto. Dorme tranquilo, pois amanhã será um novo começo com minha presença em cada passo. Palavra-chave: tranquilo. Quantas pessoas falam comigo no particular? Porque assim, eu encaminho esse vídeo lá no grupo 9 Meses com Maria, um grupo fechado no WhatsApp, que eu ajudo a administrar há alguns anos. E quantas são as pessoas que comentam que sentem um certo vazio do amor de mãe? Ou está numa fase da vida também que percebe que os filhos estão distantes. E aí, enquanto fazem a novena 9 Meses com Maria, vão gestando novamente esses filhos em oração, com os cuidados e a orientação de Nossa Senhora. E as pessoas nos garantem, que falam para mim e para as demais administradoras, que acabam se renovando, renovam sua fé, renovam o seu olhar, acabam, olhando de uma forma diferente para os seus filhos, para a sua vida, para o seu passado. Muitas pessoas, numa criação que a gente diz mais antiga, né, porque não é a atual, então em criações anteriores, percebe que o jeito dos pais amarem não era, não era composto por um toque, uma ternura. O amor dos pais antigamente era de não faltar nada. Então eles corriam atrás, trabalhavam e trabalhavam duro, diga-se de passagem, buscavam fazer tudo que estava no alcance deles para não faltar nada para os seus filhos. Eu, que tenho 49 anos, passei pela fase de não existir SUS, não existir pronto atendimento. E eu sei que o meu pai e a minha mãe fizeram os sacrifícios deles para nos dar o sustento. Nem sempre tínhamos luxo, tínhamos o básico, mas o básico, que é diferente do básico de hoje. No meu tempo, quando eu era criança, a prefeitura não dava material escolar, nós tínhamos que comprar. Então, meu pai comprava livro para mim, cartilha, lápis, borracha, caderno, a mochila. Meu filho ganhou há pouco tempo cadernos de capa dura, mochila. Então, a parte da escola agora é levar os nossos filhos.
Meu filho, ele já ganhou tênis da escola. Então, a educação tem sido dessa forma. E na questão da saúde? Na questão da saúde, eram consultas particulares que meu pai tinha que pagar. Saiu dali, é passar na farmácia para comprar remédio. Não tinha a farmácia do posto de saúde. Então, assim, era uma vida que exigia mais esse lado financeiro dos nossos pais. Não tinha tantos subsídios de governo, não tinha tantas facilidades. Hoje temos muitas facilidades. Temos bolsa isso, bolsa aquilo, temos o posto de saúde próximo das nossas casas. Eu sei que tem cidades, tem lugares que não são tão acessíveis assim, mas já tem essa disponibilidade na grande maioria dos lugares, não é verdade? Então, assim, temos facilidade. E mesmo assim, o povo tem encontrado dificuldades. É, tempo, mar tranquilo nunca fez um bom marinheiro, é uma verdade. Agora que tem, assim, essas tranquilidades, o povo vive mais inquieto. Vai entender, né? Vai entender como que nós, seres humanos, damos conta de fazer isso, de dificultar as coisas, de mesmo tendo ajudas, acesso à informação, acesso a uma saúde pública, a uma educação pública, mesmo assim a gente consegue dificultar as coisas. É impressionante. Mas aqui o tema de hoje é tranquilidade. O que que nós temos que fazer diante das dificuldades da vida, diante dos problemas reais, que sim, nossas vidas têm problemas. São problemas diferentes da vida dos nossos pais, dos nossos avós. Em algumas questões sim, outras nem tanto, mas em todo o tempo, sejam reais ou sejam criadas, porque às vezes também nós criamos dificuldades na nossa vida. Mas seja como for, se você trabalha com o real ou com a sombra, presta atenção que se tiver uma mosquinha perto da lâmpada no teto, ela vai fazer uma projeção enorme, mas a mosca é pequenininha. Quantas vezes você já percebeu isso? E assim, infelizmente, é muito fácil a gente trabalhar com a sombra. Esquece que o problema original é pequeno e a gente o aumenta. Mas mesmo que você esteja aumentando os seus problemas, mesmo que você está numa fase que você está tão sensível que você não consegue lidar com a realidade como ela é, mesmo nesses momentos. Sabe naqueles momentos que a criança faz uma manha, faz uma birra? Mesmo nesses momentos, a mãe vai lá, a mãe cuida, a mãe orienta. Tá enjoadinho porque tomou vacina, tá enjoadinho porque tá gripado. A mãe busca ter uma dose de paciência a mais, porque é aquilo que o filho está precisando naquele momento. E nossa mãezinha do céu não é diferente. Então, quando nós estamos agitados com determinadas situações, que se fôssemos analisar friamente, tantas delas não precisariam. Será que a gente tem ficado inquieto por não participar tão ativamente da Santa Missa? Será que nós ficamos inquietos por não confessarmos tão frequentemente? Será que nós ficamos inquietos porque não rezamos o terço naquele dia? E isso é o que pesa mais, desculpa. Isso deveria nos inquietar, porque tem o peso da nossa salvação. A nossa vida, a nossa vida sacramental, nosso acesso aos sacramentos que estão disponíveis,
mas eu preciso de um movimento para ir até eles. A minha vida de oração, que depende de mim, que eu me organize para fazer isso. As minhas visitas a Jesus no sacrário, depende de mim. Eu tenho que me organizar. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente sempre acha tempo para aquilo que a gente quer. Admitamos isso ou não. Nós encontramos um tempo para fazer aquilo que nós acreditamos que precisa ser feito. Para que a gente tenha essa tranquilidade que hoje é mencionado, coloquemos as coisas em oração. É um problema, é uma dificuldade, é um problema real ou está trabalhando com a sombra? Conversa com Nossa Senhora, coloca nas mãos dela. Ela foi uma mulher simples, mas de muita fé, que não se gastava em questionamentos e críticas e grandes análises. Ela colocava diante de Deus. Ela se colocava diante de Deus. E ela sempre foi de Deus. E continua sendo na eternidade. Então, mais uma vez, falemos com quem entende das dificuldades da vida, dos problemas da vida, porque a vida de Nossa Senhora nem sempre foi fácil. Você já tentou se colocar no lugar da Sagrada Família, que teve que sair às pressas, porque sabia que o imperador queria matar o filho? É terrível. Você foge, mas o tempo todo olhando para trás, provavelmente com medo, assustado, assustado com tamanha maldade, assustado com a possibilidade de falhar no seu projeto, que não era dela, não era o projeto de Nossa Senhora ser mãe do Filho de Deus, não era. Mas Deus confiou esse projeto a ela e ela abraçou. Ela abraçou essa missão de vida. Ela entendeu que Deus precisava contar com ela e ela aceitou. E ela levou com responsabilidade a sua missão. Nós também temos nossas missões. Às vezes cuidar de algum doente na família, às vezes ter paciência com a família, rezar. Quantas vezes uma pessoa na família reza pela conversão de todos? Mas que bom que é você que está rezando pela conversão da sua família. Que bom que é você. Porque você tendo entendimento, você vai buscar com afinco. Você não vai buscar mais ou menos, você não vai deixar para amanhã, você não vai ter aquela ideia de cada um que faça por si, porque a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Mas quando Deus pede a mim que eu reze pela minha família, quando Deus mostra para mim que com as minhas orações, com os meus sacrifícios, a salvação pode também chegar aos meus familiares, quando Deus mostra que através do meu exemplo, a minha família pode estar lendo o Evangelho, estar é, vendo a mão de Deus agindo, quando eu testemunho a ação de Deus no mundo, principalmente em família, eles têm acesso a essas informações, que infelizmente eles não buscam numa Santa Missa, eles não buscam numa pregação de YouTube, eles não buscam lendo a palavra de Deus. Então, se Deus confiou em você essa missão tão nobre, fica feliz. Quando eu dava aula, eu tinha o ajudante do dia. As crianças ficavam alvoroçadas para serem o ajudante do dia. E se a turma fosse grande, e aí vai demorando para chegar, para passar todas as crianças, e aí pega o feriado, e aí pega férias, aí pega dias de chuva, e tem criança que vai se incomodando porque ele quer ajudar.
Se você prestar atenção nas crianças, você vai ver o quanto eles têm necessidade de serem úteis. Vamos ter também, como criança, essa necessidade de ser útil para Deus, de ser útil para os planos de Deus. Vamos ajudar do nosso jeito, porque se a gente coloca nas mãos de Nossa Senhora, eu como escrava de Jesus pelas mãos de Maria, tudo que eu faço eu entrego nas mãos dela, porque o que eu faço, por melhor que seja, é incompleto, é imperfeito. Só que quando eu coloco nas mãos dela, ela tira os meus defeitos e aperfeiçoa as minhas ações para entregar para Jesus. Então façamos isso. Peçamos as bênçãos da mãe. E ela, carinhosa como é, maternal como ninguém, vai nos pegar no colo quando a gente precisar, para que fiquemos tranquilos. E também irá aperfeiçoando cada dia mais as nossas ações. E assim, apesar de nós, e eu vejo isso aqui em casa, que apesar de mim, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas limitações, das minhas pisadas na bola, Deus tem entrado na minha casa. Deus tem chegado ao coração do meu esposo, do meu filho. Sim, apesar de mim, a salvação chega na minha casa. Apesar de você, apesar desse nosso gênio, desse nosso jeito de às vezes reclamar, de às vezes achar que não aguenta, de fazer também por obrigação, às vezes falta amor da nossa parte, mas o amor dela completa tudo, deixa tudo melhor, deixa tudo mais bem feito. Então, apesar de nós, Deus age na nossa família através de nós. É muito lindo se você parar para pensar. Então, fica tranquilo. Essa é a palavra-chave de hoje. Fica tranquilo. Faz o que está no seu alcance com o empenho de cada vez fazer melhor, de cada dia se entregar mais e pedindo para que Nossa Senhora venha cobrir as suas imperfeições, venha cobrir as tuas falhas, a tua falta de amor, porque de amor a mãe entende. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.